Esse vídeo aqui é para você que tem dúvida se a advocacia previdenciária é lucrativa. E também é para você que já advoga na área previdenciária, mas não tem plena satisfação com o lucro na advocacia. E além disso, se você quer também trocar de área, fazer uma migração para a área previdenciária, esse vídeo é muito interessante. Por quê? Porque eu provarei neste vídeo que a advocacia previdenciária é uma área do direito extremamente lucrativa. Lucrativa tanto para os clientes quanto para o escritório. Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque quando eu comecei na advocacia previdenciária, eu não tinha essa noção. E não tendo essa noção, surgem aquelas dúvidas. Vou advogar em qual área? Qual área dá mais satisfação? Qual área é mais lucrativa em curto prazo, médio prazo? Às vezes fica até a dúvida que eu tive, que fui induzido a erro, que foi buscar concurso público. Concurso público era meio que eu achava que ia ser uma coisa que ia me realizar profissionalmente, me equivoquei e desisti. Passei, né, e pedi exoneração. Mas voltando aqui, eu começo algumas ponderações, né, trazendo os motivos e as provas de que a advocacia previdenciária, né, é muito lucrativa. E eu começo fazendo algumas ponderações, né, os fundamentos para a advocacia previdenciária ser tão lucrativa. O primeiro é a atuação dos órgãos públicos. Vejam que interessante. O INSS, do INSS, da Previdência Social, sai dinheiro, né? Não entra. Apesar dele ser um órgão arrecadatório, ele tem uma parte arrecadatória, que é feito pela Receita Federal do Brasil, do INSS só sai o pagamento dos benefícios. Na Receita Federal do Brasil, que é onde entra dinheiro, o que ocorre? Eles são mais equipados, melhores computadores, melhores servidores, mais qualificados. Do INSS, como sai dinheiro, lá é mais precarizado, é mais complicado, mais complexo o sistema. A prestação do serviço público não é tão boa, demora, né? O incentivo maior é para indeferir benefícios. Muitas vezes os benefícios são indeferidos contra a legem. A maioria dos benefícios, dos pedidos, né, dos requerimentos de benefícios são indeferidos. Isso gera o quê? Muita demanda, né, muito trabalho na área previdenciária. Um segundo fundamento é o excesso de legislação e divergência entre a legislação. O que ocorre na prática? Nós sabemos, né, a hierarquia das leis, que a Constituição está no ápice da pirâmide, mas, na prática, muitas coisas são, por exemplo, regulamentadas pelas instruções normativas do INSS e malferem preceitos constitucionais, lei federal, assim como nós já tivemos muitas revisões que geram muito lucro na advocacia pelo fato do decreto 3.048 violar, não raras vezes, a lei 8.213 de 91, né? E não pode. O decreto é para regulamentar a lei e não falar mais do que a lei e acabar contrariando a lei. Isso também ocorre, o que gera mais demandas. Solvabilidade. Nós sabemos que esse é mais um fundamento, né, de ser uma área bem interessante para atuar, que a União tem dinheiro em caixa. Inclusive, o dia que a União não tiver dinheiro para pagar servidores públicos, pagar os segurados do INSS, nós sabemos que o país daí está em risco bem grande, né? Geral. E creio eu que não é esse o objetivo dos governos que se sucedem, né? Quantidade de clientes também. Isso aqui é muito atrativo, né? A advocacia previdenciária é uma advocacia com demandas em massa. São muitos clientes. Então eu até defendo a ideia, né? Sempre falei isso como professor. Desde quando eu dou aula, desde 2007, eu dava aula na Faculdade Estácio de Sá, eu defendia isso, já advogava,
pode abrir um escritório do lado do outro aqui, do lado do meu escritório, vários escritórios. Teremos clientes para todos. É uma advocacia muito rica em matéria de quantidade de clientes. Um outro detalhe desta advocacia ser muito lucrativa é o perfil dos clientes. O que eu quero dizer com isso? Para uma advocacia ser lucrativa, precisa ter uma lógica, né, de trabalho, de gestão dos trabalhos, de equilíbrio entre tempo e dinheiro. É óbvio que para uma advocacia ser lucrativa, eu preciso ter condição de gerar muita riqueza no menor lapso temporal possível. Então, se eu atuo numa advocacia que os meus clientes me tomam muito tempo, mais tempo, eu demorarei mais para ter acesso ao dinheiro. E na advocacia previdenciária, ela é interessante que os clientes, na sua grande maioria, acabam entregando, né, confiando, entregando as suas vidas, as suas causas nas nossas mãos e não questionam muito. Isso dá uma rotatividade de trabalho mais rápida, nós temos mais tempo para trabalhar se a advocacia for muito bem estruturada. Claro, isso é uma outra vantagem. Um outro fundamento para essa advocacia ser muito atrativa, muito interessante, é o baixo investimento. E depois, no decorrer desta aula, eu mostrarei o meu escritório, eu sairei daqui e mostrarei o meu escritório. E você verá que é um escritório muito simples. Ele não é um escritório luxuoso. Por exemplo, aqui onde eu estou é um estúdio. Ele é mais bem estruturado, que fica dentro do meu escritório, inclusive. Mas é outra logística. Aqui é o Previdente, é outra empresa. Então, para começar a advogar na advocacia previdenciária, você precisa de muito pouco, porque o perfil dos clientes, eles não olham tanto, inclusive seria um empecilho, né? Entrar num ambiente mais luxuoso acaba afastando os clientes. Então, você não precisa investir tanto assim no escritório e hoje nós temos a grande vantagem da advocacia online também, né? A advocacia digital, o que possibilita começar na advocacia sem ter o escritório, porque nós temos locais para atender, isso tem metodologia e eu trabalho com isso no Previdente, ensino isso. E um último fundamento, que não menos importante, pelo contrário, que é um fundamento muito forte, é a possibilidade que essa advocacia dá de ganhar dinheiro em curto, médio e longo prazo. Longo prazo, precatórios, que são valores maiores. Os valores que ultrapassam 60 salários mínimos na Justiça Federal, eles são recebidos por precatórios, daí demora mais para receber. Mas a grande maioria das demandas previdenciárias são administrativas, em que se recebe honorários em curto prazo, e também demandas judiciais que, em médio prazo, nós já estamos vendo a cor do dinheiro. Então, isso aqui são fundamentos teóricos. Agora, eu passarei por uma outra parte da aula, que daí eu trarei os meus dados, as minhas informações, para provar para você que essa advocacia é muito lucrativa. E o que eu quero falar com provas? Do que eu quero tratar? Antes de falar das provas, eu esqueci de uma ponderação aqui. Essa ponderação é muito importante. Sobre as opções de regimes previdenciários para advogar e ponderações, né, para você não incorrer em erro ao escolher. Isso aqui é relevantíssimo. Antes de falar da minha particularidade, da minha advocacia, do meu escritório e dos meus recebimentos. É o seguinte, tenha em mente, principalmente você que não tem tanta intimidade ainda com o direito previdenciário, que quando se fala em advocacia previdenciária, eu posso advogar no regime geral de previdência, ou seja, regime geral, lembre do INSS. Mas eu posso advogar também para regimes próprios de previdência. Quando se fala em regimes próprios de previdência, é para determinados grupos ou categorias.
Por exemplo, servidores públicos têm os seus regimes próprios de previdências. Quando eu assumi um cargo público, eu passei em concurso público para procurador aqui no estado de Santa Catarina e assumi na procuradoria do IPREV, do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, que é o Instituto de Previdência que cuida da previdência dos servidores públicos do estado de Santa Catarina. Fui servidor público durante 2 anos, pedi exoneração em 2 anos. É uma opção de regime previdenciário, né, dos servidores públicos. Também tem os federais, que tem os servidores públicos federais, com o regime próprio de previdência, é uma opção de advocacia. Tem o regime de previdência dos militares, servidores militares. E temos ainda os regimes de previdência complementares, que são abertos ou fechados. Quando eu falo de regime de previdência fechado, ele é para determinadas categorias, determinados grupos. E regimes de previdências abertos, complementares, né? Eles são esses dos bancos, que os bancos oferecem para as pessoas, para qualquer pessoa. Dizem que é uma advocacia de futuro, mas eu tenho as minhas ressalvas no seguinte sentido: pode até gerar divergência, gerar leads, gerar dinheiro, mas os regimes de previdências complementares são interessantes de se advogar quando a competência é da Justiça Federal. Agora, quando é da Justiça Estadual, eu acredito que vai demorar bastante para ver a cor do dinheiro. Então, eu acho mais complicado. O meu foco aqui, o foco da minha advocacia, tudo que eu falo de lucro na advocacia é para regime geral de previdência, INSS. Eu não estou falando de regime de previdência para servidores públicos ou de regimes de previdência complementares. Por que que isso é muito importante? E daí eu vou abrir um parênteses. Você muito provavelmente já ouviu falar no seguinte: nas redes sociais tem um apelo grande, algumas pessoas criam Instagram, redes sociais específicos para dizer assim para você: fique rica, fique rico com planejamentos previdenciários. Cuidado com isso, cuidado. Planejamento previdenciário para regime geral de previdência, o que eu trabalho, considerado o perfil dos meus clientes, é muito difícil você vender com valor agregado. Só estou abrindo um parênteses aqui. E planejamento previdenciário é algo que toma muito tempo na advocacia para fazer. Ele demanda uma logística, quando bem feito. Já para servidores públicos é diferente. Servidores públicos, dependendo o regime de previdência, o tipo de servidor público, você já pode cobrar um valor mais agregado. Só que esse não é objeto aqui do previdente, que é regime próprio de previdência. Talvez no futuro, quando eu tiver parceiros, profissionais, advogada ou advogado qualificado que se adapte ao meu método, o método previdente, e que queira agregar, daí é outro cenário. Se ele souber, né, realmente gerar lucro, ganhar dinheiro na sua área, quiser agregar no previdente, futuro. Hoje não. Hoje eu só trato, e o que eu trarei aqui é só sobre regime geral de previdência, INSS. Continuando o raciocínio, eu trago agora a minha vida, o meu histórico, parte, né, do meu histórico. Quando é que eu iniciei na advocacia previdenciária e quando é que eu comecei a efetivamente ganhar dinheiro? Eu iniciei na advocacia previdenciária em março do ano 2006, né? Março de 2006. Agora veja que interessante. Quando que eu comecei a ganhar dinheiro? Isso foi interessante e eu vejo em contato com outros colegas, que foi um diferencial a minha advocacia, porque eu não tinha ninguém na área, não tinha parente, nada, né? Nenhuma influência. Eu comecei a advogar dentro de casa, né? Inclusive, olha só que interessante. Antes eu consigo mostrar ali na tela um cartãozinho?
Olha só, eu tenho aqui o meu primeiro cartão da advocacia lá de 2006. Muito interessante. Esse cartão até foi feito errado, porque ele está escrito assim, ó, Advocacia Trabalhista pelos Direitos do Trabalhador. E eu pedi para fazer o cartão pelos direitos dos trabalhadores. E ele está com o endereço, dá para ver? Ele ainda está com o endereço de um prédiozinho que fica num bairro chamado Canto, alguns chamam de Estreito, que era a residência do meu pai e da minha mãe, num prédio bem antigo. Se for buscar esse endereço, vai achar esse prédio. E eu advogava dentro de casa, porque não tinha dinheiro para montar escritório. Eu comecei a advogar dentro de casa em março de 2006, mas uma característica minha, que eu sempre, assim, se perguntar em matéria comercial, matéria de business mesmo, pensando assim, né, na advocacia, uma das minhas maiores especialidades é prospecção de clientes. Eu sei muito bem prospectar clientes de diferentes formas e sem violar o código de ética da OAB. Eu sei fazer isso muito bem e fiz isso muito bem. Tanto é que, por incrível que pareça, eu mostrarei para você que, olha só, eu comecei a advogar em março de 2006 e desde março de 2006 eu tenho processos continuamente. Então, e tive metodologia para isso, não tão apurada como eu tenho hoje, não uma metodologia de qualidade, eu não tinha tanta qualidade na escolha dos clientes, né, do tipo de demanda, porém, eu sabia fazer isso muito bem. Veja o seguinte, eu comecei já a ver dinheiro no primeiro ano de advocacia. No segundo ano, um pouco mais. Agora, dinheiro de verdade, dinheiro mais contínuo, mais intenso, eu começo a ver em 2008, mais intensamente. 2006 e 2007, eu tinha meses, e eu fui professor universitário, eu tenho a carteira assinada, né? A minha carteira é assinada de trabalho, professor empregado na Faculdade Estácio de Sá. Comecei a dar aula em 2007. E tinha meses que eu precisava do dinheiro da faculdade para pagar contas. Por que isso? Porque em 2006 eu comecei a prospectar clientes e os clientes entravam lá no apartamento. E a minha mãe, meu pai caminhoneiro, viajava, ficava eu e minha mãe em casa, sozinhos, e a minha irmã. E daí minha mãe disse, Rodrigo, tá entrando muita gente aqui estranha e tal. Eu fui e consegui uma garagem, lá um cara estava alocando uma garagem, no mesmo bairro que eu morava, no Estreito, e eu peguei e transformei essa garagem na advocacia, na minha advocacia. Era bem pequenininho, um banheirinho, só dava para entrar 2 pessoas ali, bem simples. Só tinha uma mesa de atendimento, era a mesma mesa de trabalho, e esse foi o meu segundo cartão. Agora veja um detalhe, olha os erros. O primeiro cartão que eu mostrei só está advocacia trabalhista. E daí você pode perguntar para Rodrigo, não era trabalhista e previdenciário? Eu vou explicar isso por quê, mas eu quero mostrar aqui para você o meu segundo cartão, que é neste endereço também, né? Não no mesmo endereço. Está aparecendo? Mais aqui? Tá. Este endereço aqui é um prédio que tem, um prédio comercial, embaixo tem a garagem, eu fiz ali. Hoje eles transformaram a garagem em comercial, mas eu montei o meu escritório ali e agora esse cartão já aparece o previdenciário. Por que ocorreu isso? Olha só que interessante a falta de experiência no início da carreira, mas mesmo assim a advocacia é lucrativa. Veja o seguinte, eu trarei agora algumas provas da procedência do lucro na minha advocacia. A primeira questão aqui que eu enfrento é a questão da consulta pública dos meus processos judiciais. É uma consulta pública, você pode fazer essa consulta. Eu estou aqui no site, dá de ver bem aí antes? Ampliar.
Opa, ficou bom? Esse site aqui é do TRT12. Eu peguei, né, Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina. Eu fiz uma consulta com a minha OAB 21575. Os processos autuados em 2006, baixados já, claro, em que eu atuei desde 2006, baixados. Olha só que interessante, em 2006 eu tive 16 processos já, para o início de advocacia, né, razoável. Agora, olha só o ingresso da ação. Eu comecei a advogar em março de 2006, a autuação 31 de março de 2006, ou seja, no primeiro mês de advocacia, eu já tinha demandas no judiciário. Já estava ativo isso. Isso é muito interessante, né? Como fazer isso. Um outro detalhe, olha só. Esse cliente aqui, ó. Deixa eu ver se é esse cliente. União Lima Serviços. Ah, mas não aparece o nome dele aqui. É o Peterson. O Peterson é um cliente que já faleceu, um cliente meu, inclusive, que ele foi cliente previdenciário e trabalhista. Eu tive esse cliente e esse cliente eu consegui indo no INSS. Foi o meu primeiro cliente previdenciário, também de 2006. E olha só um detalhe. Em março de 2006, eu já tinha demandas trabalhistas. O meu cartão era só trabalhista. Eu já vou explicar isso. Agora, eu estou no site da Justiça Federal aqui de Santa Catarina. Fiz a mesma busca processual pública com a minha OAB, processos baixados. Olha só, eu vou colocar aqui em 2006. 2006, eu já tinha processos previdenciários. Vou acessar aqui. Olha a data da autuação. Comecei a advogar em março de 2006. Em 8 de 2006, eu já tinha processo previdenciário. O senhor Pedro aqui era um alemão que também já faleceu, meu cliente. Foi um dos primeiros clientes. O primeiro foi o Peterson. Foi ganha a ação, enfim, já gerava lucro ali, já no primeiro ano de advocacia. Mas o interessante, e daí vem o erro, e daí vem também a questão do início, né? Mas, claro, aqui antes, só para salientar, antes de eu falar isso, da minha experiência, da minha insegurança, olha só, eu tenho processo desde 2006. Se eu rolar meus processos, olha a quantidade de processos que eu já atuei. Olha só, a quantidade, desde 2006. Por isso que quando eu falo, assim, ó, eu já gerei mais de 16 milhões de reais na advocacia previdenciária, desde março de 2006, daí as pessoas, nossa, isso tudo é impossível. Assim, ó, além de eu ter gerado isso, e depois eu vou mostrar saldo bancário, eu poderia ter gerado muito mais riqueza, mas muito mais do que isso, se eu tivesse o conhecimento de hoje. Por quê? Daí é que vem o erro. Olha só, eu mostrei para você, primeiro, um cartão que só tinha trabalhista escrito no meu escritório, que era dentro de casa. Depois, numa transição, eu mostro o previdenciário no cartão, já estou em outro local. Os meus processos, primeiro processo no primeiro mês, trabalhista. Previdenciário começa a aparecer meses depois. Eu acho que até antes do mês 8, ali eu fui no do seu Pedro, mas eu acho que eu tenho clientes antes do seu Pedro ainda, poucos meses, mas não foi desde o primeiro mês, o previdenciário. Por quê? Porque eu já estudava direito material e processual, trabalhista e previdenciário, só que eu tive contato nos estágios com o trabalhista. Eu fiz estágio nas varas do trabalho, fiz prova para entrar como estagiário, fiz estágio em escritório de advocacia, eu tinha uma certa segurança para receber os clientes. Agora, previdenciário, eu no início, eu chegava a ficar nervoso quando vinha alguém até mim perguntar sobre previdenciário. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro no previdenciário no início da minha advocacia. Eu ficava tentando raciocinar uma coisa tão simples. Eu ficava nervoso com aquilo, mas todo mundo fala que é bom, né? Não estava tão em voga.
é interessante, mas da onde vem esse dinheiro? Eu ficava raciocinando isso e tinha dificuldade para vislumbrar aquilo por falta de prática. Eu tive que me virar sozinho, mas eu encarei e comecei a atuar e comecei a estudar mais e comecei a gerar lucro. Mas essa insegurança e essas dúvidas me geraram um problema. Qual o problema? Eu intensifiquei igualmente as duas áreas, trabalhista e previdenciária, as duas áreas. Agora, isso é um erro que eu já não aconselho mais. Eu só aconselho a área previdenciária. Eu só não vou entrar aqui nos motivos para isso, porque eu farei outros vídeos, eu divulgarei outros conteúdos. Mas isso foi um erro que eu paguei caro na advocacia previdenciária por fomentar a área trabalhista. E foi intensa. Mais de 3 milhões da minha advocacia foi da área trabalhista e que emperrou muito a minha área previdenciária, me segurou muito para lucrar na área previdenciária. Então isso é interessante ter em mente, né? Para já você não cometer o mesmo equívoco, né? Começar a atacar em várias áreas. Foque, né, muito no previdenciário se você quer lucrar nesta área. Um outro detalhe, olha só que interessante. Os extratos bancários, os antigos eu não trouxe aqui antes. Mas quem me acompanha no Instagram, eu sempre publico, né? Enfim, os antigos é para ver que eu já lucro já há muito tempo. Mas eu trouxe aqui os extratos bancários de uma conta só do meu escritório, tem 3 contas bancárias no meu escritório, mas eu trouxe só de uma para ilustrar. Olha só, 2022, isso aqui são os saldos do final de cada mês de 2022. Olha só uma conta, essa é a conta, Rodrigo Schroeder, Sociedade de Advogados, né? Tem o meu nome. 31 de janeiro, final do mês, 238.427. Fevereiro, final do mês, 225 mil. 31 de março, 125 mil. 27 de abril, 94 mil, e assim vai, cada mês. 50 mil, 74 mil, 26 mil, 14 mil, 54 mil, né? Aqui é setembro já, 23 mil, novembro, 46 mil, dezembro, 40 mil. Advocacia extremamente saudável, lucrativa. Em 2022, eu gerei mais de 2 milhões de reais em lucro na advocacia. É uma advocacia que, se você vai advogar sozinho, até 30 mil reais de giro mensal, é possível sim manter o escritório sozinho. Daí, se for um esforço muito maior, daí vai prejudicar o tempo para outras atividades, até 50 mil reais. Dá para gerir um escritório sozinho? Dá, mas daí vai prejudicar um pouco, talvez, a saúde mental. Vai ter que ter um esforço maior. Chega um momento que é preciso contratar, saber delegar, gerir o escritório, mas é uma advocacia muito lucrativa. Veja um detalhe, olha só, o que eu não sabia, né? E isso aqui é para a pessoa que realmente não sabe como é que o previdenciário gera dinheiro, gera lucro. Ele gera lucro de diferentes formas. Por exemplo, o que eu falei lá no início. Tá péssimo para as pessoas buscarem o seu direito sozinhas, direto no INSS. Tá mais complexo. Os aplicativos ali, fazer cadastro no Gov.br, meu INSS, aquilo ali tá terrível. Daí as pessoas precisam da nossa... Eles criaram demandas para nós na via administrativa. E fora que o INSS costuma indeferir pedidos, benefícios, né? Daí nós temos que buscar na via judicial. Então, para você realizar de onde vem esse lucro, eu darei um exemplo de processos judiciais. Trabalhador, trabalhadora, ficou doente, ficou afastado mais de 15 dias, precisa pedir a perícia no INSS, benefício do INSS. Agendou requerimento do benefício em 1 de 1 de 2023. Foi na perícia,
O médico diz que pode trabalhar, está capaz, mas o médico da pessoa está dizendo que está incapaz. Temos aqui uma lide, lembra de lide, né? Conflito de interesses qualificado por pretensão resistida. Aprendemos isso no direito. Joia, quem é que vai resolver essa lide? Judiciário. Vai para a justiça, lá na justiça é feita uma nova perícia, o médico perito ou a médica não estão nem a favor do INSS, nem a favor do nosso cliente, querem saber se realmente está incapaz. Falou que está incapaz. O juiz vai julgar com base naquele laudo. Ganhou o processo? O que ganhou? Ganhou as parcelas desde o 1/1 de 2023, porque esse processo tramitou. Tramitou aí 5, 6, 7 meses, 8 meses. Então vai receber todas essas parcelas. Daí o que vai receber? Olha só. Olha a ideia. Eu tenho aqui 27 papéis de recebimentos. Agora eu estou gravando esse vídeo agora no mês de maio. Maio, hoje é dia 16. 16 de maio de 2023. Esses daqui são os pagamentos liberados em 9/5 de 2023, né? Então, olha, aqui está bem pequenininho, Lendes, vê se dá de ver o meu honorário. Olha só, dá para ver? Consegue? 8 mil reais ali. 8 mil? Isso. 8 mil reais de honorários. E o valor do cliente está aqui do lado. Dá para ver? 17 mil. Ou seja, o valor desta cliente aqui é esse valor todo. Mas o judiciário destacou 30% do valor todo para eu receber separadamente. Qual é a lógica da advocacia previdenciária? Advocacia de massa, várias pessoas, você gerar vários recebimentos com vários clientes. Você gera um fluxo que o seu escritório está sempre saudável, sempre lucrativo. Isso é muito interessante, é uma advocacia muito lucrativa. Tem elementos aqui fortes. Claro que hoje tem um problema. O problema hoje são as redes sociais é muito apelo. Apelo por coisas que não dão lucro. Eles se utilizam, e que realmente é uma advocacia lucrativa, mas a condução, as promessas não são verdadeiras e geralmente são feitas por pessoas que não advogam, não estão na lida. Isso é uma preocupação muito grande. Eu canso de receber aqui no Previdente relatos, reclamações de pessoas que compraram cursos, compraram mentorias, que é pura enganação, né, Endes? É assim, ó, de chegar a relatar assim, ó, doutor Rodrigo, eu paguei um curso, 5 mil, que a doutora Débora pagou o curso, pagou um curso de 5 mil, os seus stories eu aprendi mais do que o curso. Eu assim, ó, como assim? Um curso? Isso aí é um absurdo. Então é interessante você o quê? Antes de comprar cursos, antes de qualquer coisa, investigue, acompanhe um pouco, analise redes sociais. Analise o que tem ali no feed do Instagram. É entrega real? Essa pessoa advoga? Quer ver um negócio? Até aqui, ó, nessa aula eu reservei uma parte dos escritórios profissionais. Até eu vou mostrar aqui, vou pedir, Andes, tem como pegar a câmera aí tem como pegar para filmar? Eu vou sair daqui até, Andes, começa a filmar. Tá filmando? Porque olha só, tá filmando, né? Joia. Olha só, isso aqui é um estúdio que eu montei com frutos da advocacia. A advocacia me proporcionou isso aqui. Eu estou dentro de um estúdio que é o QG Previdente. Isso aqui é o Previdente, né? É um estúdio de podcast que eu trago convidados. Eu gravo as aulas. Olha só onde é que eu estou gravando as aulas, ó. Estou gravando as aulas aqui, né? Nessa mesa. Estou mostrando aqui as coisas. Tem as câmeras ali. Então isso aqui é real e é dentro do meu escritório. Eu fiz isso, essa oportunidade que a advocacia previdenciária me proporcionou na vida. Coloquei mais de 700 mil reais aqui dentro, de investimento em equipamentos, na estrutura. Aqui nós temos um camarim e saindo aqui do camarim já é o meu escritório de advocacia. Lembra que eu falei que o escritório precisa ser simples? Olha só a diferença. Quando sai aqui, uma recepção simples, nada
nada muito luxuoso, cafezinho para os clientes, enfim, ali uma base. Vem para cá, aqui é a minha sala, né? Eu trabalho aqui nos processos, ó, vem aqui, ó, acabei de pedir relação de documentos para cliente, antes de gravar, para pensão por morte, meu INSS ali ativo, vindo para cá, ó, nós temos uma salinha aqui de atendimento de clientes, eu atendo na minha sala também, mas nós atendemos aqui também. Aqui é onde ficam os profissionais, aqui senta o Nailson, ele é responsável pelos cálculos. Aqui está a assessora jurídica Natália, trabalhando. Aqui o meu sócio, Dr. Renan, está aqui trabalhando. Assistente jurídica Cauane. A Kátia, que é a nossa gestora administrativa. Então você veja, é uma advocacia que é real, né? Isso é uma preocupação, porque hoje é tudo muito apelativo, né? Apelativo no sentido de oportunismo. As pessoas estão se utilizando das redes sociais para vender falsas promessas, iludem, né? Promessas que não são reais, não estão acostumadas com a advocacia e acabam enganando. Então, isso é uma preocupação grande. Então, veja que essa é uma advocacia real. As pessoas estão lá trabalhando. E eu estou fazendo isso desde março de 2006, claro que não da mesma forma, não com a mesma estrutura, mas já tenho uma experiência e continuo na ativa. E olha só que interessante a evolução da advocacia. Muitas coisas eu poderia ter alcançado, muitos objetivos eu poderia ter alcançado muito antes. Só que eu fui no modo erros e acertos. Um exemplo. Agora, em dia 7 de julho, né? 7 de julho, eu e a minha esposa, eu tenho negócios no Canadá, já vivi lá um tempo, nós vamos voltar para o Canadá. E isso só será possível por causa da gestão, a metodologia aplicada na minha advocacia, que vai viabilizar a saída e o escritório continuar funcionando normalmente. Mas tudo isso eu só estou desfrutando agora. Com 44 anos, eu completarei 45 anos, agora em outubro desse ano. Eu poderia ter alcançado isso muito antes. Uma coisa interessante, eu invisto desde os 20 anos de idade, desde quando eu não tinha dinheiro quase nenhum. E esses investimentos, em 2018, me deram a possibilidade, isso foi uma metodologia que eu utilizei, para parar de trabalhar e viver dos frutos dos meus investimentos. E isso eu sou muito grato à advocacia previdenciária, que era o forte do giro de renda em alta lucratividade, né? Que me gerou isso, me deu essa oportunidade. Então é uma área muito rica. E um detalhe aqui, já para, né, nós encaminharmos esta aula mais para o final, o que mais impactou positivamente para eu tornar a minha advocacia previdenciária muito mais produtiva e lucrativa? O que foi esse elemento que impactou para que a advocacia se tornasse efetivamente produtiva e lucrativa? Foi uma metodologia que eu criei, que é chamada de método APP. Método APP é Advocacia Previdenciária Produtiva. E aqui eu deixo isso para você gravar na sua mente e ter isso como um referencial para praticar todo e qualquer ato dentro do seu escritório, no judiciário, quando estiver peticionando, quando estiver interagindo com os clientes, quando estiver prospectando clientes. Tenha isto em mente. A advocacia previdenciária, ela é produtiva, sim, e lucrativa, quando tudo que você faz no menor tempo, né, sem desperdiçar tempo, pelo menor custo, menor dispêndio de dinheiro, pelo menor dispêndio de energia, da forma mais fácil, sempre visando
o melhor resultado, a melhor experiência para os clientes e, acima de tudo, o maior lucro para os clientes e para o seu escritório. Daí está, Rodrigo? E daí? Falando agora português fácil, como é que se aplica isso? Como é que se aplica isso? Eu vou retomar um erro que eu pratiquei. Eu despendi muita energia, despendi muito tempo, gastei dinheiro com deslocamento, com perícia na área trabalhista. Se eu tivesse sempre advogado na área previdenciária, olha, sem exageros, o meu lucro, o meu sucesso seria de 4 a 5 vezes mais, né, do que o que eu lucrei. Fácil, fácil. Foi um erro muito grande. Então, olha só, se eu tivesse essa metodologia em mente desde o início da minha advocacia, seria outra advocacia muito melhor. Apesar de ser uma advocacia que eu não posso reclamar. Ela é excelente. Mas comece certo na advocacia. Comece de uma forma que a sua advocacia seja efetiva, ou transforme, né? Se você já está advogando, transforme essa advocacia para que ela seja também produtiva e muito mais lucrativa. E se você quiser ajuda para isso, né? Se você tiver interesse em ter um suporte, em caminhar com uma pessoa que já passou por vários caminhos, várias etapas, que às vezes até nem precisavam, e pode encurtar, né, esse seu trajeto até o sucesso, até uma advocacia produtiva e lucrativa, acompanhe o meu trabalho. A proposta do portal Previdente, nós temos um portal e nós temos a nossa atuação mais intensa Instagram, um portal específico, YouTube também nós temos, né? Temos materiais no YouTube muito bons, né, do Previdente, mas a nossa intenção genuína, a nossa proposta é compartilhar toda a minha experiência, todo o meu know-how para que você tenha uma advocacia efetivamente produtiva e lucrativa. Isso é muito importante. O que eu sugiro para você? Acompanhe o nosso trabalho lá no previdente.adv no Instagram e também no portal Previdente, que é www.previdente.adv.br. Você vai perceber que a nossa didática, minha metodologia, ela é muito prática e fácil de aplicar, muito embora eu fale de legislação, de jurisprudência, né, dos entendimentos majoritários, mas eu falo muito de interação com o cliente, de venda, prospecção de clientes. E eu também criei uma metodologia de aulas práticas para você raciocinar de uma forma cadenciada, juntando os conceitos, aplicando e tendo resultado prático. Por exemplo, veja o seguinte, para você já não cometer erros. O que você precisa no início de uma advocacia previdenciária? Você precisa prospectar clientes. Nós temos materiais para isso. Nós ensinamos a prospectar clientes para os benefícios mais lucrativos, os serviços mais lucrativos. Prospectados os clientes, os possíveis clientes, porque não são clientes ainda. Você está prospectando pessoas que têm interesse no seu serviço. Eles chegarão. Quando eles chegarem para entrar em contato com você, seja no mundo real ou online, que hoje está muito em voga, tem metodologia para o primeiro contato. Nós ensinamos isso. Feito o primeiro contato, o que você precisa no primeiro contato? Dados, informações, documentos, senha do meu INSS, muitas vezes, para poder filtrar. O que é o filtrar? Vislumbrar a possibilidade de ganhar aquele benefício, fazer aquela revisão, né? Buscar o direito do cliente. Por quê? Porque é uma advocacia que, em regra de risco, você não vai oferecer serviço antes de fazer essa análise. Feita essa análise
e vislumbrado que é possível buscar aquele benefício, você vai precificar o seu trabalho e oferecer o serviço, né? E oferecido o serviço tem metodologia, tem forma de convencer para a contratação. Estudo eu ensino. Eu ensino como formalizar a contratação. Formalizada a contratação, precisa conferir essas informações e esses documentos. Tudo que eu ensino na prática, como analisar documentos, como identificar o direito. Confirmado, preciso escolher a tese adequada. Nós temos bancos de teses para benefícios específicos. Só para você ter ideia, nós temos à disposição no portal Previdente bancos de teses para o mesmo benefício. Porque para ganhar o mesmo benefício, muitas vezes você pode ter 10, 12, 13 teses, cada uma solucionando de uma forma diferente as situações. Nós temos isso tudo disponibilizado. É feito o protocolo, tem que fazer o quanto antes, e isso também a gente explica, o quanto antes o protocolo desse pedido, seja na via administrativa ou judicial, e ainda eu ensino, né, como eu falei que é a minha especialidade, a você promover mais clientes ainda com este ato do protocolo. Tudo metodologia que eu ensino pelo portal Previdente e também no Instagram. Então, veja, eu tenho certeza que você vai sair desta aula, deste vídeo, né, com essa convicção de que a advocacia a advocacia previdenciária é realmente lucrativa. O que eu desejo aqui para você, genuinamente, é que você encontre satisfação, né, na advocacia previdenciária. Coloco à disposição o projeto Previdente, você pode contar comigo e desejo que você tenha sucesso e realização pessoal e profissional. Seja previdente. Porra, eu tô batendo pino, bicho.